Bom dia a todos que nos escutam, bom dia, colegas parlamentares, público que nos assistem pelos diversos veículos de comunicação, secretaria dessa casa, meus colegas vereadores. Mais uma quinta-feira de muita responsabilidade em poder falar pelos irmãos limoeirenses, trazer aqui as suas reivindicações e poder representar. Nessa manhã eu inicio minha participação mandando um abraço de pesar para os familiares de Isolda, uma limoeirense que muito se viu a este município, servidora pública municipal, casada com Tarcísio Vieira, pai de Tarcisinho, né, um primo querido, e em nome dele eu abraço, saúdo toda a família. Passado o momento de pesar, momento de alegria, de festa, mando aqui os parabéns para o amigo Rosário Daniel, uma figura querida da nossa cidade, completando o ano nesse momento, ele que leva tanta alegria através, principalmente da sua energia e dos microfones por onde passam, entrando nas casas das pessoas. Fica aqui o nosso abraço, nosso reconhecimento pela sua presença tão marcante, tão positiva na vida limoeirense. Muitos parabéns, meu amigo. Dando sequência às nossas falas festivas, fica aqui o nosso registro pelos festejos, pela passagem do aniversário da nossa cidade, 128 anos de muito orgulho. E quanto orgulho resgatado nesse ano, quanta alegria foi poder ver no rosto dos irmãos limoeirenses que tomaram a Avenida Francisco Remígio festejando numa noite muito festiva, numa celebração digna da nossa cidade, uma festa repaginada em um novo ambiente, um novo formato. Diga-se de passagem, parabéns aos organizadores, aos idealizadores, quem pensou nas atrações, desde as mais próximas aqui da cidade, as atrações nacionais, que puderam levar não só o limoeirense para aquele espaço, mas também atrair tantos irmãos das cidades vizinhas do Vale do Jaguaribe. Repito, uma festa à altura da nossa cidade e que nos faz sonhar com festas ainda maiores, como as que nós temos vistos nas mais diversas cidades, Brasil afora. Vale dizer que o ponto alto dessa festa foi a ordem de serviço do Mercado das Confecções, um equipamento magnífico da nossa cidade, no centro comercial, que traz muita identidade do nosso município, do nosso povo, do cheiro da nossa comida, do nosso artesanato, e que há tantos anos passou a ser desprezado, digamos assim, sem as devidas manutenções, sem as devidas reformas, até há 3 anos atrás ser iniciada uma reforma. Eu lembro bem quando se levantou, né, em Polvorosa, toda a população comercial daquele entorno, a preocupação sobre a retirada. Eu lembro que naquele momento, inclusive aqui nessa casa, algumas pessoas diziam que era um momento do sacrifício, que os comerciantes precisavam se sacrificar naquele momento para poder ver repaginado, Flauber, aquele tão importante equipamento. Só que esse sacrifício ultrapassou tudo que se podia imaginar. Algo que aguardava-se entre 12 e 18 meses, já ultrapassa 3 anos de um martírio muito grande, de uma penúria muito grande, algo que foi muito além do sacrifício. E ver limoeiro dando atenção a essa política, aos permissionários, aos pequenos comerciantes, a nossa estrutura, a nossa infraestrutura, é algo que realmente nos alegra e, volto a dizer, nos faz pensar em algo maior. Então fica aqui o nosso registro dos grandes festejos que também passaram por essa casa, tantas solenidades, abraços a irmãos limoeirenses, o ponto alto da nossa casa, a entrega de comendas e medalhas a cidadãos que se destacam e fazem da nossa cidade uma cidade cada vez melhor. Eu continuo dizendo, viva Limoeiro, parabéns Limoeiro, e o nosso reconhecimento à gestão da prefeita Dilmara Amaral por tão importantes entregas, a gente que maratonou no mês de agosto, com entrega de calçamento, de equipamentos de saúde, de escolas, de calçamento, de tantas ordens de serviço, de celebrações de convênios, de recursos que nos garantem uma cidade mais próspera, mais estruturada. E
nos faz compreender a importância de estar nesse canto de representação, nos faz pensar que realmente a vocação, a conexão com o interesse popular e o pensamento coletivo é algo que ainda vale a pena. Nesses momentos também de ponto alto, destaco aqui pela importância cultural que tanto trouxe a essa tribuna, a reativação, a reforma do CVT com a implantação de outros serviços. Tinha falado há pouco tempo da minha alegria de ter visto prédios históricos serem repaginados com as cores da nossa cidade. Eu que apresentei um projeto com essa temática para resgatar a nossa identidade. Vimos há bem pouco tempo o CVT ser inaugurado com ampliações de serviço, com a Escola de Música, Maestro José Robles, podendo, a banda, né, que tem a Escola de Música, podendo receber instalações, equipamentos lá dentro do CVT para o treinamento dos nossos alunos da Escola da Banda de Música. Também a reestruturação, requalificação do nosso museu, a criação do Centro de Artesanato, um tema que também passou bastante por essa Câmara, inclusive com sugestão de que o CVT pudesse abrigar os artesãos e artesãs da nossa cidade. Tivemos, portanto, uma noite magnífica e uma mensagem ainda mais importante, que aquele equipamento possa também funcionar à noite no Centro Histórico, Cultural, Comercial, se conectando com a Praça da Matriz, sob as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição, abrigar e fortalecer também o comércio dos nossos artesãos, daquelas pessoas que, ao passarem em Limoeiro, também sempre levam um pouco dessa cidade. Trazendo os requerimentos dessa semana, a gente apresentou para a gestora municipal, a Secretaria de Infraestrutura e de Trânsito, para que seja feito um estudo de trânsito e de mobilidade urbana aqui na área do interesse de proteção cultural do nosso município, o Centrão Comercial, para que a gente possa identificar pontos de criação de novas vagas de estacionamento. Nós temos calçadas muito largas e ruas também muito largas ainda no centro. A instalação da ciclofaixa é um avanço, entretanto, não pode comprometer o nosso comércio, então fica o nosso pedido de um estudo de mobilidade, podendo fortalecer o nosso centro histórico, podendo fortalecer o nosso comércio, podendo também, através da requalificação de calçadas e implantação de vagas de estacionamento, facilitar a mobilidade urbana, facilitar o acesso às pessoas deficientes através da requalificação das calçadas. A gente aguarda que esse estudo saia com a maior brevidade para que a gente possa compensar esse prejuízo na parte estrutural do número de vagas que a implantação da ciclofaixa afetou. Igualmente, apresentamos um requerimento para ampliação da equipe técnica do Centro de Referência e Assistência Social Corina Remígio, o CRAS Corina, lá no Bonome, um equipamento importantíssimo que está sendo reformado. Também uma ordem de serviço nesse momento festivo de Limoeiro do Norte, serviço que já começou sob o comando e fiscalização do nosso secretário Dilmar Amaral. Vale dizer que essa nossa pretensão da ampliação dessa equipe tem uma conexão muito direta com a área de cobertura desse equipamento. Para que se tenha uma ideia, o CRAS Corina atende, entre bairros e comunidades, 54 territórios no nosso município. Existem pequenos municípios no Ceará que não têm 54 comunidades. E o CRAS Corina atende a 54 comunidades, uma região muito ampla, uma densidade populacional. Diga-se de passagem, toda a Chapada do Apodi é acolhida e atendida pela equipe do CRAS Corina, que eu abraço todos os amigos e amigas que trabalham lá, em nome da coordenadora competentíssima Cristine Barros, e a gente vai atrás dessa ampliação, não só para que tenhamos mais servidores, mas especialmente para que o público possa ser melhor atendido, para que as demandas possam ser melhor distribuídas, para que o tempo de espera no serviço possa ser reduzido e, principalmente, para que esse equipamento possa cumprir o seu principal papel, presidente, que é a promoção social desses territórios. A gente aguarda que isso seja discutido e ampliado com maior brevidade. Um outro requerimento que apresentamos, colega Ciro, foi
a reativação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, um equipamento que foi criado há bem pouco tempo. Eu tive a honra de figurar nesse conselho por 2 anos, um conselho extremamente ativo, competente, com membros da sociedade civil, com representações da OAB, do IFCE, da UES, da Prefeitura, através dos órgãos competentes, da Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Obras, Assistência Social, para que a gente discuta e proteja o nosso patrimônio histórico. É uma tristeza o que a gente tem visto em Limoeiro de uns anos para cá, demolições de prédios que deveriam guardar a memória coletiva e afetiva da nossa cidade. E o que eu tenho visto sobre o discurso e proteção de alguns que enxergam de forma muito limitada o sistema financeiro, podemos dizer assim, é que alguns prédios estão em ruínas, mas, na verdade, alguns prédios são deixados em ruínas, são deixados em situação de abandono justamente para justificar a sua demolição. E a gente não pode permitir, volto a dizer, que a nossa memória coletiva, afetiva, que a nossa estrutura toda patrimonial seja demolida. A exemplo, por exemplo, do município de Aracati, vizinho aqui também no Vale do Jaguaribe, onde o seu patrimônio histórico está amplamente preservado. Grandes centros comerciais, a exemplo das Americanas, se instalaram lá em prédios históricos, preservando a sua fachada e oferecendo para os moradores daquela cidade toda a infraestrutura e conforto dos prédios modernos. Então, a gente tem que preservar, sim. Fica aqui o nosso pedido para o competente secretário de Cultura, Giliardo, que já está se mobilizando nesse sentido, para que a gente possa reativar, secretário, sobre a sua condução e demais membros desse município, a discussão sobre a identidade do nosso município. Pois não, colega Ciro? Jorge, parabenizar pelo seu pronunciamento em geral, mas em especial acerca dessa sensibilidade aí de tocar nesse ponto. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma compreensão maior, até mesmo de concepção, porque é o que tem acontecido. Tem sido uma falta enorme das pessoas, talvez por falta do estímulo adequado, talvez por uma fiscalização maior do poder público, talvez pela ausência de debates aqui nessa casa, mas várias e várias cidades têm suas fachadas, têm seus prédios, seus imóveis do centro preservados e funcionam de maneira muito bem, mesmo diante de empreendimentos modernos. Restaurantes, bares, lojas de departamento, enfim, é possível conviver, preservar a arquitetura histórica e mostrar um pouco da raiz do que a gente é. Parabéns, meu colega, por levantar esse tema. Obrigado, colega Ciro, pela colaboração. De fato é isso, Limoeiro é um município de vanguarda que puxa muitas frentes, né, nas mais diversas áreas, e a gente tem sim que tratar sobre inovação, sobre avanços, sobre melhorias, mas sem se distanciar da nossa identidade. Obrigado, colega. Sobre a pauta, né, sobre a ordem do dia, a gente apresenta 2 projetos e pede a análise e compreensão dos colegas vereadores. O primeiro deles, falando em identidade, falando em resgate histórico, a criação do Museu do Esporte em Limoeiro do Norte. Limoeiro, como a gente sabe, abrigou durante muitos e muitos anos as Olimpíadas do Vale do Jaguaribe, celeiro de grandes atletas, inclusive no cenário nacional, e a gente tem visto a nossa história se perder nos prédios públicos, se perder no esporte, também é uma outra vertente que a gente deve proteger. Então, como sugestão, a gente aponta o ginásio coberto, um prédio gigantesco, ainda inacabado no nosso município, que tem abrigado algumas associações, que tem estrutura física e espaço para abrigar o Museu do Esporte, para que a gente tenha a nossa identidade preservada e guardada, a nossa história contada em um equipamento público. Digo com muita tristeza e sem criticar quem passou pela Secretaria de Esporte, que a gente tem visto alguns personagens precisarem levar para suas casas medalhas, troféus, registros fotográficos, porque a gente não tem onde guardar. E é inaceitável que a gente não guarde, que a gente não preserve a nossa história, que algum servidor público precise abrigar na sua casa a história do nosso município, principalmente privando das gerações futuras o acesso à informação e a algo tão rico que é a vida da nossa cidade. Portanto, peço aos colegas que possam apreciar esse projeto e que a gente possa aprovar e discutir na sequência com a gestão municipal. Igualmente, peço aos colegas que possam apreciar
o projeto que eu discuti e elaborei com o colega presidente Márcio Michael, a implantação de uma cozinha social municipal aqui em Limoeiro do Norte. O governo do estado implantou as cozinhas solidárias e trouxe aqui para Limoeiro 5 cozinhas que estão ativas. Em breve, uma chegará no quilômetro 60. Essas cozinhas fornecem, professor Márcio, em média 80 refeições diárias, cada uma delas. Então, nós temos aí aproximadamente 300 refeições fornecidas para pessoas vulneráveis, pessoas que fazem parte do cadastro único, em situação de insegurança alimentar e nutricional, e o município de Limoeiro deve dar sua colaboração. A nossa sugestão, através desse projeto de indicação, é que a gente possa atender uma população muito carente e já muito visível no município de Limoeiro do Norte. A gente tem percebido o crescimento dessa população vulnerável nas praças, nos semáforos da nossa cidade, no centrão comercial, pessoas que moram na rua, pessoas que estão em situação de insegurança e de vulnerabilidade. A nossa sugestão é que a Secretaria de Assistência Social possa implantar a cozinha social municipal através do programa Prato Amigo, é isso que a gente sugere, e que a partir da base da Secretaria de Assistência Social, essa política, uma vez fortalecida, possa ser estendida para os centros de referência do bairro Antônio Holanda, para o centro de referência do bairro Bonome, e assim poder dar o suporte a uma população urbana, mas também muito carente e em situação de insegurança alimentar. Esse é o nosso requerimento sobre o projeto desta manhã. Para finalizar nossa fala, eu li atentamente, com muita riqueza, o projeto, né, do plano plurianual, que rodou toda a cidade, discutiu com várias associações, várias comunidades, da discussão local às mais distantes praças do nosso município, e um ponto me chamou a atenção, que é a questão da inteligência artificial. A gente tem visto a inserção dela nos escritórios, na agricultura, através da automação, nas escolas, através do suporte a professores e uma educação personalizada para cada um. A verdade é que a inteligência artificial é uma presença na vida da gente. Quem ainda não foi pego de surpresa falando alguma coisa numa roda de conversa, e quando você pega o seu telefone, ele manda lá aquele conteúdo que você estava tratando ali informalmente numa roda, e isso nos deixa a pensar de que maneira a gente está planejando a nossa cidade para o futuro. Como eu falava há pouco tempo, Limoeiro é uma cidade de vanguarda. Limoeiro é uma cidade que puxa várias frentes da educação, da tecnologia, da agricultura, e como é que Limoeiro está olhando para o futuro, de que forma a nossa Câmara pode puxar esses debates. Eu, particularmente, estou amadurecendo um projeto que se chama Porta de Emprego. Gostaria muito de sentar com alguns colegas vereadores, logicamente com todos, se todos quiserem, para a gente discutir essa temática que talvez seja a mais dramática da sociedade nesse momento: emprego. Se você conversar com qualquer pai de família hoje e perguntar qual a demanda, qual a carência, qual o sonho, o que ele queria dar para o filho naquele momento, ele vai falar que é emprego. A partir do emprego, a partir da dignidade, você consegue acesso a outras estruturas. Se a gente falasse isso alguns anos atrás, a gente teria a resposta de educação e saúde. E são algumas pastas que avançaram bastante. Antes, pessoas de comunidade rural, por exemplo, andavam quilômetros para estudar. Hoje o transporte passa na porta. A gente vê uma evolução em algumas áreas, mas a questão do emprego, volto a dizer, é um tema extremamente dramático. Portanto, estamos discutindo uma Limoeiro mais próspera, que as escolas possam discutir, inclusive, profissões que ainda nem existem, que não são reconhecidas, mas que já fazem parte da renda familiar e que, sem dúvida, comporão um futuro muito em breve da nossa população. Fica aqui um abraço a cada um dos colegas e para cada um dos irmãos limoeirenses que nos escutam. Obrigado.